Por favor, pegue a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, e nós vamos ler a partir do versículo 4 em diante. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos, encontre esposa para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhe pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não dê ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhe fiz, e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o fruto pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarei. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e o restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Vocês dizem que o Senhor levantou profetas para vocês na Babilônia, mas assim diz o Senhor acerca do rei sentado no trono de Davi e de todos que ainda moram aqui em Jerusalém, seus compatriotas que não foram enviados para o exílio da Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei guerra, fome e doença sobre eles, e farei que sejam como figos ruins, tão estragados que não servem para comer. A verdade que nós aqui lemos é que Deus também está interessado. Deus também está interessado em cumprir as suas promessas em nossas vidas. A palavra de Deus, inclusive lá no livro de Efésios, capítulo 1 e o versículo 9, diz o texto sagrado, aí em NVI, por favor, nos diz aqui: agora Deus revelou o mistério da sua vontade de acordo do seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. E olha o 10 que diz: e ele fez convergir, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, então Deus, ele faz tudo convergir para que o propósito que ele revelou para as nossas vidas se cumpra. Deus tem um projeto para as nossas vidas. Mas o tema da minha palavra hoje, eu escolhi para essa palavra de Jeremias 29, até que aconteça. Deus está mandando uma carta para o seu povo. O povo está exilado. O versículo que nós lemos, a RC, lá no versículo 4, o povo está exilado na Babilônia. E aquele exílio ou aquele tempo, Deus disse que no relógio dele, no relógio de Deus, demoraria 70 anos, no relógio de Deus. E Deus então escreve uma carta para os príncipes de Judá, através do profeta Jeremias. E nesta carta Deus está ali revelando como eles devem se comportar, como eles devem viver até que a promessa aconteça, até que ele realize os projetos, os planos que ele tem para as suas vidas. Então Deus, nessa carta, ele revela a maneira que deve se portar, mesmo você estando em circunstâncias desagradáveis. E o destaque que eu quero fazer de alguns versículos dessa palavra, eu quero aqui que você destaque aqui o versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel,
a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Olha que coisa, irmãos, aqui tremenda. A todos que foram transportados, assim diz o Senhor, a todos que foram transportados, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. A primeira coisa que Deus está aqui falando na carta que Ele manda para o seu povo na Babilônia, é que eles não estavam vivendo como vítimas. Eles estavam lá porque o projeto de Deus fazia parte que eles fossem transportados. Olha o que Deus está dizendo: a todos que foram transportados. E olha o que Ele diz depois da vírgula: que eu fiz. Quem foi que transportou o povo de Jerusalém para a Babilônia? O próprio Deus. Talvez você esteja diante de Deus, desejoso que Deus realize seus sonhos, que Deus realize seus projetos, que Deus faça os seus desejos. Acontece que Deus, Ele não está preocupado em satisfazer os seus desejos. Deus não está preocupado em realizar os meus desejos, os meus sonhos. Deus está preocupado em realizar o sonho dEle para mim e para a sua vida. Mas eu gostaria que Deus, Ele concluísse um projeto, realizasse aquilo que eu desejo. E aí muitas das vezes, na história que Deus está escrevendo para nós, vai haver muitas coisas que fazem parte do projeto de Deus e não fazem do seu. Muitas coisas que foi Deus que determinou que o povo dele fosse levado para a Babilônia, e eles estavam lá tristes, amargurados. Deixa eu te dizer uma coisa, eu quero que você repita para você, para a tua alma te ouvir. Você não é vítima das circunstâncias. Eu não sou vítima das circunstâncias, porque o vitimismo evita você de ser protagonista da sua história. E quem é o vitimista? É aquele que fica só se lamentando, é aquele que fica só reclamando, é aquele que vive chorando, lamentando por aquele, pelo casamento, lamentando pela casa, lamentando pelo trabalho, lamentando porque não tem tudo que sonha, tudo que deseja, lamentando, ou seja, sempre se coloca na condição de vitimista. Você não é vítima. Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quem transportou você, quem às vezes coloca você em situações que você às vezes diz: por que é que eu estou passando por isso? Faz parte de um projeto de Deus. É necessário que você às vezes passe por situações para que Deus possa levar você ao que Ele tem planejado. Em que posição você tem se colocado na sua vida? De vítima ou de protagonista? Você tem se colocado na condição de vítima? Eu sou uma vítima. O meu pai e a minha mãe me rejeitaram. Eu sou uma vítima da minha família, eu sou uma vítima da sociedade, eu sou uma vítima da minha própria casa, eu sou vítima do meu relacionamento com meu marido que não deu certo, eu sou vítima do meu relacionamento com a esposa que não deu certo. Pare de se colocar na condição de vítima. Se você um dia entregou a tua vida para Deus, Ele tem o controle da tua vida. Diz a palavra de Deus que José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Diz a Bíblia que José, depois de ser jogado no poço pelos seus irmãos, os seus irmãos decidiram tirar e jogar e vendê-lo para os ismaelitas, e os ismaelitas chegaram no Egito, olhe para mim, venderam eles como escravo para Potifar. E na casa de Potifar ele prosperava, e quando ele prosperava, tudo que ele fazia, diz o capítulo 42 de Gênesis, tudo que ele fazia prosperava. Diz a palavra de Deus, tudo que José fazia prosperava. Gênesis capítulo 40, por favor. Tudo que José fazia prosperava, dava certo. O Senhor estava com José e ele foi varão próspero. E quando ele estava prosperando, lá na frente no capítulo 39 diz que o diabo armou uma cilada. A mulher acusou ele do que ele era inó. Ele foi preso, jogado numa masmorra, ficou ali durante anos.
ele sai da masmorra, é exaltado por Deus. Quando chega no capítulo 45, você sabe que os irmãos de José vão diante de José, versículo 5, e sabe que José diz para os seus irmãos? Que jogaram ele, que venderam ele como escravo, que fizeram todo o mal contra ele. Sabe o que ele disse? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver desvendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou diante da vossa face. Não fiquem tristes por vocês terem me mandado para cá. Foi Deus que me mandou. Por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Versículo 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhe preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Versículo 8. Assim não foi vocês que me enviaram para cá, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio. Tem circunstâncias que parecem desagradáveis, desconfortáveis para você, e Deus está dizendo isso para o povo. Deus manda uma carta para o seu povo. Deus hoje está mandando essa carta para você. Talvez você não está vivendo a vida que você deseja, talvez você não esteja vivendo o plano que você traçou para você, para a sua família, lá no teu trabalho, na tua empresa, no teu casamento, com teus filhos. Mas Deus hoje, através dessa carta, Ele quer te animar e dizer para você como você deve ficar, como você deve permanecer, até que Ele cumpra na tua vida o que Ele prometeu. E a primeira coisa Ele quer que você entenda, que há situações que, embora sejam desagradáveis, pare de ser vítima, pare de se portar como vítima. Se José se portasse como vítima, ele nunca teria sido exaltado por Deus. Se José só se lamentasse, eu fico pensando lá, porque se Deus me ama, porque eu perdi a minha mãe com 5 anos de idade, se Deus me ama, porque o meu pai me abandonou, se Deus me ama, porque que Ele permitiu que eu fosse para a Ceasa catar frutas podres, se Deus me ama, porque que Ele fez eu tomar café no lixo, se Deus me ama, porque Ele me fez viver dentro de um lugar de humilhação, de vergonha. Aí hoje, com 42 anos, eu olho para trás e digo: Deus estava me aperfeiçoando, porque eu pensei que eu não ia ser nada. Eu pensei um dia, eu quero ser médico, mas Deus disse: não, você vai ajudar as pessoas a ficarem curadas, mas de outra forma. Mas para isso você tem que ter maturidade, para isso você precisa crescer. Então Deus começou a me levar para onde? Para um caminho divergente do que eu sonhava. Você está passando por momentos que você não desejou. Não foi o teu marido que te deixou, não foi tua esposa que te deixou, não foi o emprego que mandou você para a rua, não foi situações que fizeram você virar vítimas delas, não, foi Deus que te mandou. Foi Deus que permitiu situações. Se você entregou sua vida para Ele, Ele tem o controle dela. Ele tem o controle dela. E se Davi se portasse como vítima, o que é que ele seria? Uma pessoa depressiva, uma pessoa amargurada, uma pessoa totalmente derrotada. Mas olha o que diz a palavra no capítulo 30 de 1 Samuel, versículo 4. E Davi e o povo, Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais. Versículo 6. Então Davi ficou profundamente, pois os homens pensavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos, das suas filhas. E quem que os homens estavam culpando? Davi. Se a tua vida está na mão de Deus, você não é vítima de ninguém, você faz parte de um plano. Eles estavam culpando Davi, e Davi passou a ficar angustiado, porque Davi começou a se condicionar como vítima. Enquanto você se comportar como vítima, você não vai conseguir dar um passo à frente. Você só chora, você só vive no quarto, você só vive depressivo, só vive tomando remédio controlado. Por quê? Porque você se condiciona como vítima. E um dia Davi, tendo a sua família totalmente cativa,
Davi foi lá, versículo 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote: traze-me a estola. E ele trouxe. Então ele foi e orou ao Senhor e disse: Senhor, devo eu perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. O que é que Deus disse para ele? Pare de chorar. O que é que nós lemos no versículo 4? Que Davi chorou até não ter mais. O vitimismo, ele rouba as minhas energias. Pode ver uma pessoa depressiva, deprimida, amargurada. Você diz: bora fulano, estou com vontade de nada, estou desanimado. É ou não é? O vitimismo faz você perder as forças, faz você desanimar, faz você se colocar em situações desfavoráveis. Mas quando Deus fala com Davi, versículo 8, quando Deus disse: Davi, te levanta e persegue o inimigo, porque certamente alcançará e perseguirá, libertará os teus prisioneiros. Quem é que estava prisioneiro do inimigo? Diz a palavra no versículo 5, toda a família de Davi. Versículo 5, as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoam, Jerel, Abigail de Camela, e fora a mulher de Nabal. Toda a família de Davi foi levada cativo. E enquanto ele chorava, se colocava na condição de vítima, Deus fazia alguma coisa? Pelo contrário, ele foi perdendo suas forças. Mas quando ele resolve buscar a Deus e sair da condição de vítima, ele disse: eu vou ser protagonista. Pare de se colocar. Sabe por quê? Volta lá no texto. Sabe por que Deus disse isso para o povo? Vocês estão na Babilônia, não é porque o inimigo quer. Vocês estão na Babilônia não porque vocês são vítimas. Vocês estão na Babilônia porque, na RC por favor, porque eu deportei ou eu transportei vocês de Jerusalém para lá. E por que Deus fez isso, pastor? Você vai entender lá no final, como diz a Bíblia, lá no texto que nós lemos, no versículo 15, aqui de Jeremias, versículo 15, porque dizeis: o Senhor nos levantou profetas na Babilônia, porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi, de todo o povo que habita nessa cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o cativeiro. 17, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que enviarei entre eles a espada e a fome, a peste, e faluzei como a figos podres, que não se pode comer, de maus que são. Olha o que ia acontecer em Jerusalém, e olha, eles não estavam entendendo que Deus ia fazer em Jerusalém. Então Deus estava poupando eles. Meu ônibus atrasou. Tem gente que se coloca de vítima de todo mundo, das circunstâncias, queridos. Se alguma coisa aconteceu, eu logo penso: Deus está nos poupando de alguma coisa. Por que é que Deus fala isso para o povo? Volta ao versículo 4. Porque lá existiam dois tipos de pessoas. Existia o tipo que está lá no Salmo 137. O Salmo 137 diz: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Essa turma que ia para a beira do rio é igual quem vai para algum lugar e fica lá pensando. Tem gente que chora sozinho. Tem gente que fica lembrando do passado e começa a chorar e começa a se lamentar. Na minha vida nada dá certo. Essa turma eram os vitimistas. Por que é que Deus está dizendo: foi eu que transportei vocês para a Babilônia? Porque tinha gente lá que se colocava na condição de vítima e chorava. Versículo 2, e diz a Bíblia: nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma cã, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo: cantai um dos cânticos de Sião. Olha lá, o povo da Babilônia diziam para eles: cantai, cantem aquelas músicas de vocês, que vocês cantam ao Deus de vocês, cantai, alegre-se. Os que estavam lá diziam: alegrar, para que nós nos alegrássemos, dizendo: cantai. Versículo 4, olha o que eles diziam: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Eles não tinham força para cantar um louvor. Quando você se coloca em condição de vítima, às vezes nem adorar a Deus na tua casa tu adora mais. Tem gente que começa a se voltar num pensamento contra Deus. Sabe o que começa a dizer? Vou me afastar da igreja, vou me desviar, como se estivesse ofendendo Deus, como se estivesse fazendo mal para Deus. Você está fazendo mal para você mesmo. Versículo 5, e diz a palavra: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza.
O que é que Deus estava dizendo? Que Deus, se eu me esquecer de vocês, vocês podem se esquecer de mim. Deus tinha esquecido deles? Fazia parte de um plano ou propósito? O que é propósito? Ideia original. O que vem primeiro, plano ou propósito? Primeiro vem propósito. Porque propósito é Deus que faz. É um plano que está acima das nossas perspectivas, que a gente não entende. E projetos, planos, somos nós que fazemos. Eles não sabiam, e Deus, eles estavam lá se colocando na condição de vítima. Queridos, não se coloque. Você não é vítima das circunstâncias. Por favor, voltando lá no livro de Jeremias 29, versículo 6. Segunda coisa que Deus, a primeira coisa, Deus quis que eles entendessem que eles não eram vítima de circunstâncias, mas que eles estavam fazendo com que um propósito deles se cumprisse. Tudo aquilo fazia parte de um propósito. Em Mateus capítulo 13, versículo 14, Jesus chama a atenção dos discípulos e ele fala para os discípulos, versículo 13, por favor. Jesus está dizendo: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não vê, e ouvindo, nem compreendem. O que é que Jesus está dizendo? Você está ouvindo, vendo as coisas acontecer em sua volta, mas você não compreende. Por que eu estou passando por isso? Porque você não entende que tem um propósito e um projeto que é maior que o seu. Aí no versículo 14, Jesus disse: neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. O que você está passando, o que você está vivendo, está fora do que você tenha desejado, sonhado, planejado? Por isso que o tema da minha palavra é: até que aconteça. Até que aconteça, compreenda que mesmo as circunstâncias difíceis fazem parte de um propósito. Mesmo em circunstâncias difíceis, você não é vítima dessas circunstâncias. Versículo 6, o que Deus está em segundo lugar dizendo para este povo? Apesar das circunstâncias, continue sendo produtivo. Apesar das circunstâncias, continue lutando, trabalhando e vivendo a vida. O que é que ele disse? Versículo 5. Deus está dizendo para o povo: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Por quê? Em circunstâncias difíceis, o que é que você geralmente pensa? Desistir de tudo. Você deixa de sonhar. Você deixa de planejar comprar o teu apartamento, comprar a tua casa. Você deixa de planejar de comprar o teu carro. Você deixa de planejar ser o empresário, o empreendedor, o microempreendedor. Você deixa de sonhar os teus sonhos. E o que é que Deus está dizendo para esse povo? Vocês fazem parte de um plano. Foi eu que transportei vocês para a Babilônia. Então até que aconteça o que eu estou prometendo, vocês devem continuar vivendo, trabalhando e produzindo. Diz a palavra aqui no texto da Revista e Corrigida da Bíblia, diz: confia ao Senhor das tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, entrega ao Senhor. Diga: olha Deus, eu quero viver o teu plano. E eu sei que em qualquer situação eu não vou ser vítima. Porque em qualquer situação, ainda que alguém me diga: onde está o teu Deus? Eu vou dizer: o meu Deus está no controle de tudo, inclusive da minha vida.